dizendo, vocês não pediram? Eu coloquei, não tá dando certo. Mas isso mostra que o torcedor entende futebol. O torcedor tá pedindo o Reinaldo. Não, mas isso é muito óbvio, isso é muito óbvio. Então, mas o Dorival não tá vendo isso. Não, porque ele é teimoso. Não, mas... Dorival é teimoso. Mas, ô Sormani, outra coisa com relação ao Dorival... Outra coisa... Pega a vassoura, precisa juntar o Sormani agora. Ele me pegou de guarda abaixo. Mas outra coisa que o Dorival também, ele tá talvez ali arrumando pelo em ovo, ou então não está se ajudando, ele não está se favorecendo, é com relação às entrevistas coletivas. O Rogério praticamente cometeu os mesmos erros, o Dorival. Ele comprou uma briga não só com a torcida, mas com a imprensa também. Porque quando o São Paulo jogava mal, ao invés dele assumir que o São Paulo jogou mal, ele vinha com números, ele vinha com scouts, ele vinha com determinadas situações, mostrando o contrário do que todo mundo viu. Você falar que o São Paulo não jogou mal ontem, Dorival, por mais que você possa dizer, mas fiz 1-0 e administrei o jogo, mas, Dorival, era o coitadinho do Madureira. Você tinha que pegar esse jogo, Dorival, e ganhar de 4 ou 5 para ganhar moral. É igual do Mirassol. Para dar uma esfriada. Pois é. É igual do Mirassol. Tem que jogar assim. Jogou bem com o Mirassol. Principalmente quando você tá jogando mal, se você pega um bônus round, você tem que atropelar e mostrar que você tem qualidade. Eu não acho nem que precisa. Agora o Dorival chega lá, Benjamin, na coletiva, olha, o São Paulo não jogou mal. Então todo mundo viu outro jogo, Dorival. Eu não acho que ele precisava ter ganho de 4, 5, não. Não podia ter ganho de 1-0. Às vezes acontece. Tem que ganhar bem, Benjamin. Esse jogo você tem que ganhar bem, tem que ganhar moral, cara. Não, mas você pode ganhar. Você pode ganhar de 1-0 só, mas jogado bem, pô. 10 bolas na trave. O goleiro contra o Mirassol, ele jogou bem, fez 2-0. O goleiro fez defesas incríveis e tal. Não, o jogar bem é legal. Contra o Mirassol jogou bem, legal. Ontem, não dá, gente, não dá. Ontem é de arrepiar. A falta de estruturação do time do São Paulo. O Dorival ainda disse depois na entrevista coletiva que pegou um time bem estruturado taticamente. Poxa, com todo respeito, o Madureira não dá para encarar o São Paulo. Vinha de 4 derrotas seguidas, o PC dá. Guzmão pediu demissão. Não dá, não tem condição. O Madureira não dá para ser... Vocês falam só do Edmar na esquerda, eu vejo outro problema na direita. Eu acho o Militão, com todo respeito, um jogador que tecnicamente está abaixo e até taticamente no São Paulo. Mas Militão tem seríssimas dificuldades na marcação, Militão. Não, o São Paulo procurou o lateral direito e desistiu de contratar um lateral direito por conta do Militão. O Militão, ele é meio militado, né? É limitado. Você tá brincando. Limitado. Não é militado, é limitado. Eu gostei dessa, achei legal. Mas eu não acho o Militão mau jogador, não. Ele é improvisado de lateral e tem quebrado bem o galho. É que a posição de origem dele é volante ou zagueiro. Né? O que o São Paulo tem que fazer é ir na Vila Belmiro, bater lá e tentar fazer um negócio com o Vitor Ferraz. É claro. Que é um jogador que o Dorival gosta, que já cumpriu o papel dele, já escreveu a história dele no Santos, é um bom lateral, muito bom é exagero, é um bom lateral que resolveria o problema do São Paulo na posição. Ajudaria muito. É bom jogador. Eu acho muito bom, melhor. Hein? Bom, aí em relação ao Militão, ele é muito melhor. Muito melhor, vai dar um ganho enorme. O Militão, com todo respeito, é um jogador. O improviso já é esquisito. O cara, quando improvisa, é porque alguma coisa está errada no elenco, obviamente. O pai dele e o improviso nunca vai ser nada. O pai dele foi lateral direito. O improviso já é alguma coisa estranha. Raras vezes que o improviso se torna muito bom. E no caso dele, o jogador nota 4,5 para 5. Eu não acho. Para ser improviso, eu não acho. Eu acho o Militão, um jogador que pode ser bem aproveitado, inclusive de lateral. Mas para jogar o Militão, aí você tem que entender como treinador. Aí pensa bem, se ele jogar com o Militão e com o Reinaldo na lateral esquerda, os dois laterais vão passar. São dois jogadores que vão no fundo. Aí você vai precisar de um volante de velocidade. Ontem jogou o Araruna de volante. Ontem jogou o Araruna. Cada um. O Araruna de volante. Eu quero perguntar um negócio. Seu Flavinho, são justas ou injustas essa cobrança com o Dorival? Porque nós estamos... Eu acho que são compreensíveis. O time está jogando mal, o time vem de um quase rebaixamento é exagero, mas veio de um ano em que correu o risco de ser rebaixado. Mais um ano que correu o risco. Começa o ano com poucas perspectivas, sem disputar o campeonato que a torcida do São Paulo mais gosta, que é a Copa Libertadores. Perdeu seus dois maiores ídolos, ídolos é exagero, talvez, o Hernanes e o Prato. E as contratações, como vocês mesmos analisaram, elas são difíceis de acomodar no time. Então a perspectiva do São Paulo para o ano é ruim. E o time está jogando mal. O time sofreu para ganhar do Madureira. Diga-se, o Dorival não pediu o Nenê. Não pediu o Nenê nem o Trellis, né? Nem o Trellis. Ele não pediu esses jogadores. Agora, posso falar de um jogador que o São Paulo está procurando ou não? Calma. Não. Já chegou? Pô, a gente acha que você volta relaxado, você volta pior? Não, só ia falar. Espera, ô Accelerator. Espera aí. Ele tomou
o remédio dele, o Accelerator, ele fica... Ele entra na Fox, ele parecia um coelho ricochete. Taurina, ele Pra que tem o Pascoal, ele tá maluco. Ô Pascoalzito, acabou o jogo, São Paulo classificado. Ouça, Pascoal, ouça, vamos ver. Agora, há que se dizer também que essa torcida... Você viu o Brenner? Olhou e falou, pô, galera, pra que isso, né? Boa parte dessa torcida que estava lá é uma torcida local, né? Que tem poucas chances de ver o São Paulo jogar e quando vai ver... lá vem. Não. Gente, o cara tem desculpa pra tudo. Eu só tô tentando... Nossa relação desgastou, velho. Não, porque normalmente... Vou pro lado do Facincani. Essas vaias em São Paulo seriam em outro tom, eu acho. Que outro tom? Em si bemol. Não, seriam mais agudas. Seriam mais agressivas. Seria harmônico, é isso? Seriam mais agressivas. Eles iam fazer Eles Desculpa de guitarra vocês. em vários. Eram só 4 mil pessoas. Vocês não entendem de público, de torcida. Falou, IBGE. Falou. O que? O interceptador de pizza. Vai lá caçar o IBGE. Pelo amor de Deus. Entendem de comportamento Falou aí o Mr. Arquibancada. Desculpa aí. Você é suporte da velocidade. Você eu tô explicando uma situação tática. Desculpa. Capacidade de composição. Vocês não entendem nhecas de você é um comportamento. super público. De torcedor. Para de falar quando o outro está falando, Facincani. Você precisa aprender isso. Vocês não entendem de comportamento de público, de torcida na arquibancada. Você tá pior. Falou nosso sociólogo. Depois eu acho que ele está falando uma coisa que é séria. Estamos recebendo aqui no Fox Se fosse no Morumbi, tem razão. Estamos recebendo aqui no Fox Sports Rádio o sociólogo Flávio Gomes, um dos maiores especialistas em arquibancada, conhecido no Brasil como Mr. Arquibancada, ele que é o número 14 da chamada. E ele que é o número 14 da chamada da torcida portuguesa. Mr. Arquibancada, então, explique as vaias, o tom, como foi, se eles no Morumbi seria diferente. É uma vaia fofa. Não, essa é uma torcida, esse pessoal que foi ao jogo de Londrina não é uma torcida que frequenta com assiduidade os jogos do São Paulo. É uma torcida que raramente vê o time. Esperava um espetáculo e tem uma outra visão, uma visão até lúdica do seu time de coração, que aparece lá, é que nem um cometa, aparece lá uma vez a cada 80 anos. Então, esperava mais, esperava um espetáculo, esperava um agrado, é isso. Essas vaias foram vaias de decepção mais do que de raiva. É fácil, quem conhece as pessoas sabe como é que elas funcionam. Obrigado, pastor. Destruiu o Benjamin. Arrebentou como É uma vaia fofucha. Uma vaia carinhosa. Não é maestro, Flavinho, pode botar ali. É mestre. Pode ser mestre ou Olha aqui, vamos ouvir então, vamos ouvir os personagens do jogo ontem, vamos ouvir a galera do São Paulo, o que eles falaram aí dessa vitória. O Brenner ficou bravo com a torcida, pô, pra que isso aí, classificamos, não tem que vaiar não. Vamos lá. Acredito eu que a vitória é mais importante, dependendo da fase, nós temos que ganhar, somar 3 pontos, conseguimos a classificação, fico feliz de fazer o gol da vitória, mas eu quero ressaltar o trabalho da equipe, que não parou de correr nenhum minuto. Infelizmente a torcida tem esse modo de pensar, mas acredito eu que o trabalho está sendo feito e no decorrer da competição nós vamos empenhar um grande futebol. A gente precisa jogar como equipe e a gente fez isso hoje. Jogamos muito firme, concentrados e o mais importante, ganhamos. O torcedor não sabe o que se passa no dia a dia. Ele infelizmente, ele quer ver a equipe jogando, fazendo gols, independente de termos tido apenas aí 10, 12 dias de preparação, o que é um absurdo e que a gente vinha falando. Agora, o resultado de tudo isso também se reflete nisso, 4, 5 jogos em sequência, as dificuldades de se recuperar uma equipe. Aconteceu conosco, aconteceu com a maioria das equipes. Eu estava vendo agora os resultados da rodada no meio de semana, a grande maioria das equipes passaram com empates e ainda assim o São Paulo passou com a vitória e volto a dizer que tudo é questão de paciência. Quem não tem paciência, meu amigo, infelizmente não pode conviver com o futebol. O futebol é assim. Foi uma direta, foi um upper no queixo do Facincani. Ele falou, olha, não tem paciência, amigo, precisa conhecer um pouco mais de futebol. Quer dizer, o Dorival, quem acha agora que o Dorival, por exemplo, destruiu o Facincani e bata palma? Mas por que eu fiz? Não, peraí, destruiu e peneirou. Mas o que eu fiz? Quem acha que o Facincani
foi super bem contra o Dorival para palmas. Mas o que eu fiz? Eu nem falei do Dorival ainda. Você fala que o futebol é imediatista, você sempre fala isso. Eu nunca falei isso. Você fala que ele já teve tempo para mostrar o trabalho. Que... Não, o Dorival, ele tem alguns números e os números jogam contra ele. Espera só um minuto. O que o Dorival, que vocês não prestam atenção, vocês ficam contando piadinha, essas coisas todas. O que o Dorival quis falar com essa frase dele no final da entrevista? O torcedor não sabe o que se passa no dia a dia. O Sormani tem a tradução mais precisa. Então, Sormani, você... Esse menino, quando nasceu, você já estava aí dando aula de jornalismo esportivo. Meu Deus. Dá uma aula pro menino. O que ele quis dizer? Explica pro Facinho. Não falei nada. Eu tô quieto. Não chora, não faz biquinho, não. Esse programa começou há 28 minutos. Aproximadamente. Fala, Sormani, explica pro aproximadamente há 28 minutos eu ainda não falei nada. Isso é bom pra você. Então, exatamente. Então não venha dizer que o Dorival está contra mim, porque muito pelo contrário. Não, é o senhor que está contra. O que o Dorival quis dizer, eu interpretei dessa maneira, é o seguinte, o time teve muito pouco tempo de preparação, ano atípico, Copa do Mundo, etc e tal. Ele falou isso na entrevista. Ele disse isso na mesma resposta. Eu tive a sensação de que ele quis dar uma estocada na famosa letra, como você diz, né, pastor? De que alguma coisa que não lhe agrada está acontecendo. O que não lhe agrada. O Cueva é um aspecto. O que não o agrada por exemplo, ele receber 2 jogadores que ele não pediu. Isso não agrada. Isso pode, a gente pode levar para esse lado também. Aí vai acontecer aquilo que o Mano falou. O Jean goleiro, ele pediu? Pediu. O Jean parece que ele pediu, sim. O Jean, sim. Aí vai acontecer aquilo que o Mano falou. Bom, eu tenho o Marcos Guilherme e tenho o Brenner. O Brenner é do São Paulo. É produto do São Paulo. Produto se tiver um pouquinho de paciência com ele, vai arrumar um dinheiro no Brenner. Vai arrumar o dinheiro. Eu vou tirar esses meninos para colocar o Nenê, o Cueva. Como é que eu vou encaixar o Diego Souza? Ele pediu, tá? Então, quer dizer, as coisas acontecem de um jeito que a gente de fato não sabe o que se passa lá dentro. A gente supõe, escuta, falar. E você montar um time de futebol não é fácil. Você vai dizer, mas o Dorival já está lá. Está montando um time de novo. Está montando um time de novo. É difícil. Não se monta um time da noite pro dia. Volto a dizer, acho apressado cobrar qualquer time nesse momento. Mas eu esperava mais o São Paulo. Você acha, ou do trabalho dele. Agora fala você. Ou do trabalho dele. Por exemplo, não é cobrar o Dorival de uma forma incisiva, sai e tal. A questão é que os números, e já tem tido um tempo razoável para que o trabalho fosse um pouco melhor. O Dorival tem 31 jogos no comando do São Paulo. Sim. São 12 vitórias apenas. Quantas remontagens 10 de time? Empates Coloca aí quantas remontagens de time ele fez. O Rogério Ceni também teve remontagem. Ele teve uma remontagem. Rogério teve remontagem também. Foi a do meio do ano. Não, senhor. E essa agora? Ele foi montando o time. Ele perdeu 2 peças. Ao longo da temporada passada, ele foi remontando o time. O Rogério Ceni não tinha remontagem do time. Rogério foi perdendo o jogador. No meio do ano, quantos jogadores foram vendidos? Ele tem um time ainda capaz o suficiente no papel de fazer um bom trabalho. Só que os números têm jogado contra. São apenas 2 vitórias em 31 jogos, com 10 empates e 9 derrotas. Marcou 40 gols e sofreu 39. É um time ainda extremamente desequilibrado em campo. Ou seja, não dá para nesse exato momento agora cravar, sai fora, não é isso. Pelo contrário. Esse ano o único time bom que São Paulo pegou foi o Corinthians, perdeu. 2-1. Pegou Madureira, Mirassol. E esse ano são 5 jogos esse ano. Quanto foi o quê? Com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Eu acabei de falar. Não, o São Paulo ganhou. E quanto foi ontem? 1-0, São Paulo ganhou. E quanto o Mirassol? Ganhou 2-0. Então, mas o São Paulo pegou ninguém. O São Paulo não jogou contra ninguém. O único time que o São Paulo jogou, perdeu. O São Paulo esse ano, em 15 pontos que disputou, você acabou de dizer... Não, o São Paulo jogou contra alguém. Acabou de dizer, você, há instantes, disse o seguinte, não é que a gente está exigindo goleada. A gente está exigindo, ou pedindo, ou gostaria de ver que o time jogasse bem. O Pascoal acabou com você. Comigo? Contra o Corinthians, o São Paulo não jogou mal. Não, jogou um espetáculo. O segundo tempo é uma maravilha. O time... Você achou? Muito ruim? Não, eu acho um absurdo o São Paulo ter ganho de 5 do Corinthians. Não sei. O São Paulo massacrou. Esse jogo. Segundo tempo, o Cássio fez milagre, 3 bolas na trave. Não teve 3 bolas na trave. Futebol envolvente. O Cássio fez algumas defesas, claro. O Corinthians ganhou com gol impedido e tal. Senão, eu acho que o São Paulo teria ganho. Agora, tá aí o torcedor do São Paulo. O São Paulo não jogou mal contra o Corinthians, não. Espetáculo. Eu tô dando pra jogado mal, teria sido uma goleada. Não, 4-5 Exatamente.
Exatamente. Eu estou dando o braço a torcer. O São Paulo jogou muito. Segundo tempo do São Paulo pronto, foi espetacular. Espetacular. O torcedor do São Paulo não aguenta mais. Não aguenta mais o quê? Agora eu acho engraçado. O Rogério Ceni ano passado, ele foi perdeu um jogador por hora. Calma, é a quarta rodada. Perdeu por jogador por hora. Pera. Calma, o outro jogou mal. Olha aqui, o Rogério Ceni ano passado. Aí, perdia, ele vinha lá com números, a gente chegava, pô, não é o Rogério tá em brincadeira na entrevista, ele nunca admite que o São Paulo joga mal. Aí, perde jogador, pede pra contratar, não tem dinheiro. E sem reposição. Não tem dinheiro, então, não tem reposição. Aí cada semana vendia um. Aí o São Paulo perde, o Rogério vinha, mas olha, estatística, o Rogério tá de brincadeira. Aí o Dorival Júnior. Isso? O Dorival Júnior vem. Responde pra mim. Peraí, o Dorival Júnior vem. O Dorival Júnior. O Dorival Júnior já está no São Paulo. O Dorival Júnior já está no São Paulo há muito tempo e toda hora com o Dorival precisa ter paciência. Então, gente, é o seguinte. Precisa remontar. Leco, Raí, Ricardo Rocha, Lugano, Careca, Pássaro. Demitam o Dorival. Você pediu outro dia. O Benja está pedindo. Ano passado nós chegamos a pedir. Chegamos a pedir. O Benja está pedindo a demissão do Dorival. Eu não estou pedindo a demissão. Segundo o Benja, com a saída do Dorival, tudo vai mudar. O São Paulo vai voltar a jogar bem e vai ganhar jogos de maneira convincente. Segundo o Benja, o São Paulo está nessa situação complicada porque o Dorival não deu certo no São Paulo. Acabou. Já tem tempo suficiente para mandar embora. Essa é a visão dele. Não, agora eu vou dar essa é a visão dele. Essa é a tua visão sobre o que eu falei. Não. Agora eu vou falar o que eu acho. A gente não fala. Agora não, eu vou você tem que falar o que você acha. Sim, mas você me interrompe. Não, senhor. Eu faz 2 horas tá falando? Eu não estou falando para demitir ninguém. Eu não estou falando para demitir ninguém. Agora, você está dando a entender. Eu vou terminar. Eu não acredito que o Dorival Júnior vai dar certo no São Paulo. Então vai embora. Tá certo? Caramba. Você nunca me viu. Gente, peraí, deixa eu falar. Se ele não vai dar certo, por que vai ficar com o cara até o final do ano? Pra correr o risco de ser rebaixado? Você nunca me ouviu falar o termo demita alguém. Tá. Eu não acredito. Então, Deixa eu falar. Eu não sou o Raí, eu não sou o Ricardo Rocha, eu não sou o Leco. Mas o Ricardo, infelizmente, infelizmente, porque eu adoro o Dorival. Não acredito que o Dorival. Eu quero ter um filho dele. Mas se você não acredita que ele possa dar certo, você está sugerindo a demissão. Claro, é óbvio. Sim, mas eu não uso o termo demitir. Eu estou falando o seguinte. Eu adoro o Dorival, eu sou amigo do Dorival. Desculpa, eu não confundo as coisas, não é porque é meu amigo, tá certo? Na minha visão, o trabalho do Dorival de São Paulo não é bom. Posso falar uma coisa? Não, deixa eu terminar. Na minha visão, o trabalho do Dorival no São Paulo não é bom. Não foi bom ano passado, não começa bem, a torcida não aguenta mais, você mesmo acaba de falar que ele está insistindo em algumas coisas que nem você entende, tá certo? Então, na minha opinião, eu não acredito que o Dorival vai... Mas qual o problema em dizer o termo? Eu demitiria o Dorival. Eu não gosto, você já me viu falar esse termo. Então, qual que é o problema? Se você entende que o trabalho dele não vai dar certo, eu não gosto de falar, se você fosse dirigente, porque eu não gosto desse termo. Manda embora o cara, eu não gosto. Você vive perguntando pra gente, eu não gosto embora, você mandaria então, vocês, eu não. Deixa eu falar um negócio pra você. Os cardeais... Não, você... Pera, gente! O Flávio calma! O Dorival vai dar certo no São Paulo? Do jeito que está, você acredita? Eu acredito que o Dorival tenha condições, até como treinador, de mudar o panorama. Claro que tem. Com a chegada do Nenê, com a chegada do Trellis... O jogador que ele não pediu. O senhor Mário falou... Não importa. Não importa. O que importa é o seguinte, o jogador está lá. Ele quer que você responda estando lá, o que ele acha. Entendeu? Porque se você fala qualquer coisa diferente eu não pago do que ele acha... Eu posso criticar quem eu quiser. Qualquer coisa diferente do que ele acha, ele acha que você não está respondendo. É que eu não confundo amizade com o trabalho. É informação. Os cardeais do São Paulo, os caras mais influentes do Conselho do São Paulo, voltam a fazer carga no presidente do São Paulo para trocar o treinador. Isso é uma informação, isso não é conversa para dormir, para boi dormir. É informação. Os cardeais estão pressionando o treinador do São Paulo. Quando começa isso, como é que termina? Tem pessoas do Conselho Administrativo do São Paulo que também já pediram para o presidente do São Paulo para modificar o treinador. O São Paulo sonha com o Cuca. Não, eu acho que... agora eu vou falar o que eu penso. 4 jogos, 5 jogos, você não pode trocar o treinador. Até jogador que não estreou ainda. Posso dizer uma coisa? Ainda tem jogador se preparando para jogar. O Hudson, o Arboleda, o Nenê. Eu posso enumerar uma outra série de jogadores. A avaliação do Conselho do São Paulo, dos cardeais do São Paulo, a avaliação deles é que já desde a virada do ano passado, o Cuca deveria ter sido contratado. Eu vou dizer uma coisa.
essa é a Mas ideia. o presidente de São Paulo não quis contratar, meu senhor. O presidente de São Paulo não quis mudar. Ele não quis, mas o conselho e essas pessoas que são influentes... Mas o São Paulo hoje é um time que nada no dinheiro. Isso todo mundo sabe. Está explícito isso. Não. O São Paulo é um time que nada no dinheiro? Nada. Não nada no dinheiro. Não nada. Qual foi o último contrato que o Cuca fez no futebol brasileiro? Passava da casa dos mas agora ele tá embaixo, mano. Não, mas mesmo assim, Flavinho, o cara não vem pra ganhar pouco. Não vem. O Dorival também não ganha pouco. Ô, Flavinho, ele dá um desconto, mas não vem pra ganhar pouco. O Dorival não, o Cuca tá numa situação assim. Era 700, eu passo por 500. Vocês não querem mais o Dorival? Eu custo tanto. Lógico. Não é que ele tá pouco. Então ele vai ficar na praia. Ele vai continuar na praia. Tá precisando trabalhar. Porque olha, o Atlético Mineiro, que também sempre sonhou com ele, hoje não vai pagar 700 pau por mês. Não paga isso, ele dá um desconto. O São Paulo também não vai pagar. Dorival não é isso. O Atlético não paga hoje mais isso. Vocês acham que o Atlético ou o São Paulo não fez qualquer tipo de consulta ao Cuca? Não sei te falar. O que eu penso... Você tem informação? Eu não. Não, eu fiz uma pergunta. Não, então eu não posso responder um negócio que eu não sei. Entendeu? Eu não tenho essa informação. Conhecendo do meio do futebol, então, conhecendo do meio do futebol, eu duvido que o São Paulo ou o Atlético não saibam os valores do Cuca. E até por isso, não fizeram qualquer tipo de investida. Você precisa entender o seguinte. Eles sabem da realidade do clube. O Atlético fez uma contenção de despesas. Sim, modificou o panorama, reduziu custos, entendendo o doutor Sete Câmara, seu amigo, entendendo que não dava para ficar daquele jeito. Exatamente. O São Paulo pensa da mesma forma. Não dá para gastar um zilhão de dinheiro para trazer um treinador. História, Pascoal, nem o Oswaldo de Oliveira e nem o Dorival hoje são os treinadores dos sonhos de São Paulo e Atlético Mineiro. O treinador dos sonhos do São Paulo e do Atlético Mineiro, pelo que o conselho e as pessoas entendem, seria o Cuca. O problema é que o Cuca, para a realidade atual de São Paulo e Atlético, é muito caro. Porque se o Cuca estivesse numa realidade de mercado aceitável para São Paulo e Atlético, eu tenho certeza que ele teria recebido uma proposta. O importante é saber o seguinte: o conselho, cardeais e o escambau de Madureira, que nem diz o Pascoal, pode querer quem quiser. Quem paga. Tem que saber quem é que o manda no São Paulo quer. Então esse negócio de dizer, eu trouxe essa informação aqui meados do ano passado, que o São Paulo estava, algumas pessoas estavam atrás do Cuca. Eu conversei com uma pessoa importante, foi mais ou menos em agosto do ano passado, e essa pessoa falou para mim: Dorival é fraco, não entende nada. Essa pessoa disse para mim: não é possível que o São Paulo... Quando o Cuca saiu do São Paulo, você te falou isso? Sim, sim. Uma pessoa importante lá dentro, que não tem cargo na diretoria, nem está trabalhando agora, mas é um cara que tem voz ativa lá. Quando fala, é ouvido. Essa pessoa disse isso para mim: é fraco, não entende nada de futebol. O ideal para o São Paulo seria o Cuca. Essa pessoa disse para mim. O Cuca saiu quando do Palmeiras? Saiu no meio, outubro, setembro, outubro, por aí. Foi mais ou menos nessa época. Tá aí, o Cuca acabou de sair do Palmeiras. Pega o Cuca, ele disse pra mim. Eu conversando com ele, só ouvindo. Ele falando e eu ouvindo. Essa pessoa quer o Cuca. Outras pessoas como ele também querem. Sim. Agora, quem manda, você sabe se esses caras querem. Chegaram a fazer consulta. Esse que falou é um dos cardeais que querem. Então, chegaram a fazer consulta? Precisa saber agora. Quando os cardeais querem no Morumbi, os cardeais conseguem. Mas você sabe, nenhum presidente briga com os cardeais. Concordo. Eu acho que vai acontecer esse ano. Sério mesmo, eu sou um analista de torcida porque eu acho que muitas vezes... Sociólogo, Flávio. As torcidas... Ele tá indo, Fernando Henrique. Os torcedores têm uma influência muito grande nas decisões dos clubes. Verdade ou mentira, Pascoal? Aquele São Paulo administrado pela arquibancada, você sabe disso. Tem gente que não gosta. Aquele apoio que a torcida do São Paulo deu ao time no ano passado, aquela paciência que teve, não vai ter esse ano. Tem limite. Pode ter certeza. Não, a torcida já disse. Os estádios não vão ficar cheios se o São Paulo continuar jogando mal. O torcedor de São Paulo não vai ter saco. Só vai encher se começar a ser ameaçado pelo rebaixamento. Putz, mas nós chegamos, isso é pro final do ano. Um jogo mal do São Paulo, nós chegamos à conclusão que tem que mudar o treinador. Não é um jogo mal. É uma loucura isso, gente. Não é um jogo mal. O São Paulo terminou mal o ano e o São Paulo começa mal o ano. São 30 Paulo não terminou mal o ano. Vamos pontuar. Torcedor do São Paulo foi a quinta melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. O que vale isso? O que vale é o campeonato inteiro. Veja, o retorno não vale nada. Veja, será que você não consegue entender isso? Não. Mas será que você não consegue entender isso? Que no segundo turno, quando ele pôde já ter o time com a cara dele,
com a cara dele, o São Paulo acabou em quinto lugar. Qual foi a campanha do segundo turno? Quinto lugar. E no total, qual foi? Mas o total, ele não tem nada a ver com o total. Ah, ele não tem. Não tem, o total foi o Rogério Ceni. Não pertence a ele o total. O total parte, não pertence. Sim. Parte. A parte que cabe ao Dorival, ele fez o time acabar em quinto lugar. O que aconteceu? O Hernanes foi embora. Quem mais foi embora? Bom, vocês que são bons de nome. São Paulo. Lucas Prato. Lucas Prato. Eles Os dois principais jogadores de São Paulo foram embora. Agora ele está remontando o time. E na quarta rodada, tem gente que sugere aqui nessa mesa a demissão do treinador. Por um jogo mal, jogou mal. Se você me permite discordar de uma coisa. Ele sugeriu ano passado, com muito medo. Porque o time não engatava. O time não pegava no breu. Aí vocês vieram aqui os dois. Os dois vieram aqui, o Bives e o Butker. O Bives vieram aqui e falaram isso assim, mesmo. olha, eu se fosse o Léo, eu já demiti agora. Se fosse agora eu não posso. Só vocês podem. Eu vou dar um contraponto ao Sormani em relação a esse assunto. Ele foi bem, o Dorival, no início do segundo turno. O São Paulo terminou o ano em baixa. Porque ele teve uma sequência que ele fez as únicas 3 vitórias seguidas do São Paulo no campeonato, contra Flamengo, Santos e Atlético Goianiense. Dali pra frente, ele somou apenas uma vitória até o final do campeonato. O Dorival dali pra frente teve 5 empates no campeonato e uma derrota e uma vitória. Ou seja, ele terminou o campeonato com muito mais oscilações negativas do que 5 positivas. vitórias e 5 empates, é isso? Facinca, aqui, olha, o São Paulo terminou rapidinho. Depois do Atlético Goianiense, Benja, o São Paulo empatou com Chapecoense, Vasco, Botafogo e Bahia. Perdeu do Grêmio e teve apenas uma vitória contra o Coritiba. Uma campanha espetacular. O Djalma Júnior foi esse o final do São Paulo no campeonato. O Djalma, no total, qual foi? Mas estou falando do segundo turno, é o que ele está falando. Então, eu estou dizendo o seguinte, Jesus. O Djalma Júnior manda uma mensagem pelo Twitter falando o seguinte: o Rogério Ceni foi demitido com 49,5% de aproveitamento. Não, 33. Sendo 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. O Dorival hoje tem 49,4%, sendo 31 jogos, 12 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Ou seja, estamos falando de praticamente o mesmo número um do outro. Vamos ouvir agora o Dorival falando sobre o Cueva. Isso está parecendo, quem que era o treinador do Palmeiras na época do Valdívia, que todo mundo falava, o treinador não aguentava mais. Quem que era, hein? Gilson Kleina? Pô, toda vez que o Palmeiras jogava, os caras perguntavam do Valdívia, era do Gabriel Jesus. Tinha do Valdívia, o Valdívia também. O Valdívia, Gabriel Jesus. Pô, vamos ouvir o Dorival, que ele não aguenta mais falar do Cueva, o que ele falou sobre o Cueva. Vou contar com o Cueva a partir do momento que a diretoria ache conveniente e que finalize essa situação dele. Foi uma situação que foi provocada pelo Cueva, não foi provocada pela diretoria, não foi provocada pela comissão, nem tampouco pelos jogadores. Então eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio e a hora que acharem conveniente, o Cueva está trabalhando muito bem, está trabalhando forte, talvez seja o período que ele usasse até para uma preparação que não teve inicialmente. Eu acho que isso é bom deixar bem claro e a partir do instante que a diretoria me der um ok, o Cueva possa vir a ser integrado e aproveitado novamente. Bom, então tá aí o Dorival falando de novo da novela Cueva. Agora eu pergunto para você, Pascoal, tem alguma coisa de fundamento aí? O Valdívia é ex-Inter, ex-Atlético Mineiro, está vindo para o São Paulo? O São Paulo tem interesse, o Dorival gostaria muito de que tivesse mais um jogador de força e velocidade pelo lado. Isso ele falou que faz tempo. Eles trouxeram o Nenê e o Trellis. Ele gostaria. O Valdívia, o Dorival gostaria. Mas o São Paulo procurou um outro jogador. Não, o São Paulo está conversando com o Valdívia. Não, gostaria de ter. Já dei essa informação ontem, inclusive, no expediente. O São Paulo está conversando com o Valdívia. É que o Valdívia tem que pagar 2 milhões para o Internacional para a liberação, 2 milhões de reais, para a liberação do jogador para jogar no São Paulo. É uma discussão que o São Paulo está tendo. O São Paulo procurou um outro jogador que atua no futebol do exterior e que, inclusive, foi titular em algumas partidas da seleção da Itália. É o Éder. Da Internazionale? Da Internazionale. O São Paulo procurou. Tem um time, acho que na Inglaterra, fez proposta por ele. O São Paulo já era, não vem. O São Paulo é bom jogador. O São Paulo procurou. É um meia atacante, o jogador como diz o Facincana, de infiltração. O São Paulo se compromete a pagar uma parte do salário dele e a Inter de Milão teria que pagar a outra. Só que é o seguinte, a Inter de Milão falou, eu não pago mais salário de ninguém. Nesse jogo ele entrou no segundo tempo, esse gol aí que tá mostrando. A Inter de Milão falou, se quiser pagar, paga inteiro.
milhões o quê? Instituição beneficente. Ele custa 1.000 cruzeiros por mês. Nesse jogo que a gente viu aí as imagens agora, contra o Torino, eu fiz esse jogo aqui nos canais Fox Sports, ele entrou no segundo tempo, faltando um pouco mais de 10 minutos e foi o gol do empate nessa ocasião. Então, é um atleta que ele na Inter, ele roda bastante, não é um titular absoluto. Na Itália, da mesma forma, ele fez uma ótima Eurocopa com o Conte no comando da seleção italiana, porque ele é um atleta que faltava aquela equipe de ser um meia que infiltrava muito. Mas se um clube inglês fez uma proposta, não adianta discutir esse nome. Então, ele é muito bom jogador. Porém, hoje eu vejo ele muito mais em realidade europeia do que em realidade sul-americana. Mas a parada, Facincani, principal dentro do São Paulo, eu acho que é o próprio relacionamento entre as partes, diretoria e Dorival. Uma diretoria, Pascoal. Você acha que o negócio tem algum entrave aí no meio? Eu acho que não rola uma simbiose ali entre o Dorival e a diretoria, mas é fato. Tomou sopinha de letra. Pega essa aí. Pega essa aí, ô vacilão. Pega essa aí, ó. Quando eu falar de você, pega aí. Só que esse tiro no peito é o Um dia eu falei, não vai virar. Vacilão. Um dia eu falei pra ele, não vai virar aquelas coisas. E ele tá indo pra esse caminho. Fala da simbiose. É que eu vi ele tá mexendo no tablet. Eu falei, vou gastar essa palavra agora. Ele vai vir aqui com uma gola olímpica. Você leu agora, mano? E eu de gola olímpica fico pegável, hein? Fico da hora. Mas o negócio é o seguinte, Pascoal, vamos lá. Eu não vejo uma relação. Gola olímpica, o que é? Aquela gola alta, assim, ó. Mas tem gente que não pode usar. O Facincani não dá porque vem na testa, que ele fica sem olho. O Facincani não tem pessoa pra usar a gola alta. Mas enfim, com relação à relação entre a diretoria do São Paulo e o Dorival, eu não vejo talvez aí essa reciprocidade, Pascoal. Eu acho que para que um clube caminhe bem... Você acha que o Dorival deu letra nessa entrevista para a diretoria? Eu acho que sim. É isso que você está falando? O fato do Dorival não ter pedido o Trellis e não ter pedido o Nenê já mostra, Pascoal, que existe uma rota de colisão entre ambos. Eu acho que um clube de futebol tem que caminhar com uma mão única, não tem que ter uma indo e uma voltando, mão dupla. Tá errado, gente. Porque a diretoria, ela tem que ou abraçar o Dorival, falar, Dorival, o que você quer que a gente vai buscar o que você pedir? Se não tiver dentro da tua lista, não adianta eu trazer porque você não vai utilizar o cara. Tem que fazer isso. Ou então, chega e faz o que a diretoria está esperando fazer. Porque a minha impressão que eu tenho diante desse fato, a leitura que eu faço, é que existe um desgaste, só que ninguém quer romper. Nem o Dorival quer pedir demissão e nem a diretoria do São Paulo quer demitir. Mas é aquele negócio, Pascoal, que o casal, ao invés de dormir de conchinha, um vira para um lado, outro vira para o outro, sabe? Tá desgastado. O casamento, quando ao invés de dormir de conchinha... desgastado, cada um no quarto. Dorme de bundinha, ao invés de conchinha, dorme de bundinha. Um pra lá, um pra cá. Cada um no quarto. Não é. Às vezes tá desgastado, mas não tá brigado, Facincani. É a situação que se encontra dentro do São Paulo. Ou a diretoria abraça o Dorival e caminha com o cara e fala, Dorival, você é meu treinador até o final do ano, como muitos clubes já fizeram bancando treinadores, ou então manda o cara embora logo. Pra encerrar o assunto, Flávio Gomes, como é que a diretoria abraça o treinador? Não. Você faz no cara certo, hein, Flavinho? Olha lá. Abração ao treinador. Agora faz pra gente aí como é que é dormir de conchinha que ele falou. Não. E se vocês quiserem saber, isso é uma coisa nossa, mas eu tô aí, o Flavinho falou que por ele tudo bem. Se vocês quiserem saber qual foi a proposta... Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.